Vamos criar aqui agora o nosso container com o PostgreSQL. Então, vou abrir aqui o nosso Docker Compose, né? Abrir ele aqui. E aqui, logo abaixo do serviço meio log, vamos criar um novo, que nesse caso aqui eu vou chamar de Postgres. Então, esse aqui vai ser o nome do meu serviço. Vou dar 2 pontos, Enter. Vou escolher aqui a imagem. Qual é a imagem que eu vou utilizar? 2 pontos, eu vou utilizar Postgres 15.7. Então, você digita aí Postgres, 2 pontos aqui, 15.7. Ele encontrou aqui, ó, beleza. Dá um Enter. Vamos passar a propriedade restart unless stopped. Vamos passar aqui o nome do container. Vou colocar PostgreSQL 15.7. Nome do meu container, e nós vamos precisar passar algumas variáveis de ambiente. Então, environment, e aqui vamos passar a Postgres, Postgres user. Postgres user, e vamos passar também a Postgres pass. É isso, password. Que é nada mais é do que usuário e senha. Então, vou colocar aqui como Postgres e Postgres. Então, vou usar aqui usuário e senha padrão Postgres. Temos que especificar aqui a porta, né? Então, vou colocar aqui ports. Então, a porta do Postgres é a porta 5432. 5432, né? Então, é a porta do meu container. Vou colocar aqui entre aspas simples para ficar tudo no padrão, que eu estou utilizando aspas simples ali. Então vai ficar aqui a porta 5432 do meu container para a porta 5432 da minha máquina, né? E vamos usar um volume. Vamos criar aqui um volume que é para quando nós excluirmos o nosso container, a gente não perder os nossos dados. Então vamos passar aqui volumes. E aqui vamos mapear para Postgres data. E aqui ele vai mapear para a pasta var lib Postgres SQL barra data. E aí nós devemos informar aqui embaixo o volume Postgres data, underline data, 2 pontos. Então, dessa forma aqui a gente já tem a configuração do nosso container, né? Então, ele vai subir aqui um container com o nome Postgres SQL tracinho 15.7. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui agora é acessar aqui o terminal através da minha IDE aqui. Estou usando o IntelliJ, então ele já tem um terminal integrado. Se você estiver utilizando aí outra IDE, pode ser que a sua IDE não tenha um terminal integrado. Então, dessa forma, você tem que acessar aí pelo terminal do seu sistema operacional. No caso aí do Windows, pode usar o Windows Terminal, ou PowerShell, ou CMD. Do Linux, aí você tem o terminal do Linux. Eu vou verificar se o meu Docker está funcionando aqui. Então, vou abrir aqui o meu Docker. Ele está rodando, eu tenho um container aqui rodando. Eu vou parar esse container, beleza? Então, meu Docker está aqui funcional. Eu vou vir aqui agora e vou dar um Docker compose up tracinho -d, para que ele possa subir aqui os meus containers. E aqui ele está baixando a imagem do Postgres. E assim que ele terminar de baixar a imagem do Postgres, ele vai subir o container com as configurações que a gente informou aqui no Docker Compose.
Enquanto ele sobe aí o container, vamos abrir aqui o application.properties. Nós vamos ter que configurar aqui as propriedades de conexão com o banco de dados Postgres. Eu já tenho essas propriedades aqui. Eu vou deixar elas como recurso aqui da aula. Então, vou só colar aqui no nosso application.properties, que basicamente as configurações de URL do banco, usuário e senha, né? A classe do drive de conexão do Postgres e algumas configurações aqui do Hibernate JPA, que é para mostrar o SQL aqui no console e para que ele possa criar as tabelas e atualizar as tabelas automaticamente assim que a gente subir o projeto. Então, beleza, ele terminou aqui. Eu vou dar um docker compose ps e ele vai listar para mim todos os containers que eu tenho rodando. E aqui eu tenho rodando o container do Postgres, do Mailhog e também do RabbitMQ. Agora eu vou abrir aqui uma ferramenta chamada Debeaver, que é o meu cliente de banco de dados. Eu vou conectar no meu banco de dados que eu acabei de subir aqui, no meu Postgres, e vou criar esse banco de dados aqui que eu chamei de pedidos API. Então, estou abrindo minha ferramenta, ela está abrindo aqui no meu segundo monitor. Aí, abriu aqui. Beleza. Que eram os bancos de dados que eu tinha aqui, que eu estava fazendo o teste. Vou criar aqui uma nova conexão. Então, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, criar conexão. Vou selecionar o Postgres. Vou colocar aqui no host, né? Localhost. A porta 5432. Vou marcar essa opção aqui. O usuário é Postgres e a senha é Postgres. Vou testar a conexão. Ele me deu OK aqui, ó. Então, tá tudo certo. Então, vou concluir. Aqui eu vou só renomear e vou colocar Docker, para eu saber que é o container aqui que está rodando. Então, beleza, tá aqui. Então, eu vou expandir aqui em banco de dados. Eu vou clicar aqui com o botão direito, criar novo banco de dados e colocar o nome que está aqui, pedidos API. Eu vou até copiar para não ter problema. E vou colar aqui. Vou dar um OK e maravilha, está aqui criado o meu banco de dados. O que eu vou fazer aqui agora é fechar tudo isso aqui, para a gente não se perder. Abrir aqui a classe processador application e vou dar um play para que a gente possa ver a aplicação subindo e criando as nossas tabelas. Vamos lá, está iniciando. Beleza, ele já deu aqui no console, ó. Então, ele informou aqui que ele criou a tabela, tudo certinho, e depois finalizou, porque a gente não tem a dependência do Tomcat aqui para abrir uma porta e ele ficar ouvindo e deixar o projeto de pé. Mas a gente pode voltar lá no Debeaver, clicar em cima do nosso banco de dados, clicar em atualizar e expandir aqui, expandir schemas, expandir public tables, e aqui a gente consegue ver todas as nossas tabelas. Aqui eu tenho a minha tabela de produto. Então, dei 2 cliques nela e vou clicar em dados. A gente consegue ver aqui, né? Então, ID, nome, valor. Temos a tabela pedido, onde vai ter o ID do pedido, o cliente, a data e a hora, né? O e-mail de notificação, o status e o valor. E aqui temos o item pedido, que é a nossa tabela de relacionamento, onde a gente tem o ID, a quantidade, o ID do pedido e o ID do produto. Então, a gente vai fazer a relação aqui de muitos para muitos. E com isso a gente finaliza aqui essa aula. A gente viu que está criando as nossas tabelas certinho. E a gente pode prosseguir com o curso, com a configuração do RabbitMQ a partir de agora. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula.